Abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 4. Abra o seu smartphone. Você só não pode ficar sem abrir nada aí, porque se faltar luz e der ruim no data show, você vai perder tantas coisas boas que Deus vai falar com você hoje. Amém? Amém? Então traga a sua Bíblia, tire aquele excesso de aplicativos aí que não serve para nada, só para roubar o teu tempo, daqueles joguinhos do Reizinho, né, do Royal, você sabe, aqueles joguinhos aí. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre, não é? Não é isso que a palavra diz? Acabou a moda de caçar Pokémon, né? Gente foi morta, foi atropelada e passou. Ninguém mais fica caçando. É Pokémon? É Pokémon, né? Passou e passou rápido essa. Eu pensei que ia demorar mais, né? Passou e passou rápido, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vamos compartilhar hoje nessa noite vivendo com sabedoria. Repita comigo. Eu fui criado para viver com sabedoria. Vamos ler o texto de Provérbios capítulo 4, através do sábio, segundo os escritores. Foi escrito por Davi, diretamente pensando no seu filho Salomão. E Davi era alguém que tinha uma experiência profunda com o pai, viveu experiências boas, viveu as consequências de experiências ruins, principalmente na sua casa, na sua família, quando ele desvendou aí uma emoção destrutiva e foi ficar com preguiça dentro do palácio, comendo, dormindo, enquanto seus soldados estavam à guerra, e ele se tornou, no momento, homicida, mentiroso, traidor, adúltero, e aí consequências gravíssimas vieram sobre a vida dele. Mas todos nós podemos aprender com os nossos erros e podemos aprender a não viver mais praticando os mesmos erros. Podemos ter uma vida com sabedoria. E aí vamos ler Provérbios capítulo 4, que diz a palavra do Senhor, o sábio do Senhor para nós. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai. Prestai atenção a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te protegerá. Ame-a, ou ame a sabedoria, e ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria. Investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedique grande consideração à sabedoria, e ela te exaltará. Abraça-a, e ela te honrará. Ela te coroará com exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Vou ler de novo 12. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. 13. Retém a orientação que recebestes e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Jamais siga pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo.
Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. Pois eles, os maldosos, se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que estão tropeçando. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas, e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde tem andados, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Pai, que a tua palavra se aplique em nossas vidas, que possamos receber essa palavra, e é o nosso papel, de maneira intencional, receber essa palavra com muito carinho, com muito amor e alegria, para que essa palavra germine e produza muitos frutos, Pai. Frutos para vivermos a prosperidade do Senhor, no Senhor, para com as pessoas que conosco convivem, mas muito mais do que isso, para que ela dê glória para o Senhor e para o teu santo nome. Para que ao nome de Jesus, toda a obra, ó Deus, realizada nele, e todas as promessas nele, dadas pelo Pai, se concluam na nossa vida e sejam presenteadas para outras pessoas através da nossa vida. Que a sabedoria do Senhor esteja todos os dias como referência para a nossa caminhada, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vivendo com sabedoria. O convite do sábio para nós é pensarmos que existem dois tipos de sabedoria. Primeiro, a sabedoria humana, a sabedoria popular, a sabedoria que mais regeu a nossa vida e rege a vida de uma sociedade afastada de Deus. A segunda sabedoria é a sabedoria divina. É a sabedoria que o autor, o sábio, nos convida a termos como princípios e valores da nossa própria existência. E com um objetivo muito claro, com o objetivo que tenhamos vida próspera, como falamos no domingo, com o objetivo de que possamos desfrutar de uma vida que receba tudo o que Deus planejou para essa vida receber, e de uma vida que seja tudo o que o Senhor a criou para ser, e uma vida que compartilhe tudo o que o Senhor as presenteou para compartilhar. Isso tem a ver com a sabedoria, a centralidade de uma vida que vive com sabedoria. Então o convite nessa noite é para vivermos na sabedoria, dependermos da sabedoria, vivermos e compartilharmos em sabedoria a nossa história e a história que Deus tem para nós, para a nossa jornada. A palavra sabedoria, ela vem do grego e significa Sofia. Sofia. E a palavra sabedoria, que vem da palavra de Deus, tanto do Novo Testamento quanto no Antigo, é um insight da verdadeira natureza das coisas. Sabedoria é uma percepção, um insight em que nós conseguimos enxergar as coisas da maneira como elas verdadeiramente são. Então seria mais ou menos assim: a sabedoria que vem do Pai, a sabedoria que não é humana, é a capacidade divina dada às pessoas
para perceberem e enxergarem as coisas da maneira que elas verdadeiramente são. Você sabe que nós vivemos no mundo da ilusão. Nós temos o mundo, e nesse momento nós temos aqui o mundo implantado, e existe aqui o mundo espiritual e o mundo carnal. O mundo espiritual, pouquíssimas pessoas conseguem perceber. Apesar de todas as orientações, a palavra do Senhor que nos orienta a estarmos ligados, percebendo até que o diabo está ao derredor, bravando como um leão, buscando a quem possa tragar, é uma realidade, ela está aqui. Poucas pessoas conseguem perceber. Todas as pessoas que dependem do Cristo e vivem com Cristo conseguem perceber. E o que faz com que essas pessoas consigam perceber a espiritualidade, ou o mundo, ou as coisas, como verdadeiramente são, é através do insight dado pelo próprio Pai, chamado sabedoria. Sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é dirigida e guiada somente pela razão pura e simples, pela carnalidade, pelo homem natural. A sabedoria que nós acabamos de ler agora, que um pai orienta um filho a ter para conduzir a sua vida, as suas escolhas, os seus relacionamentos, as suas prioridades, para produzir coisas boas a ele, é a sabedoria que vem de Deus, que vem do Pai. E eu preciso lembrar a você, se você esqueceu, que nós temos, e há uma existência num tripé de 3 tipos de pessoas que existem. E a Bíblia mostra para a gente que existem 3 tipos de vidas. 3 tipos de vidas. Vamos relembrar. A primeira vida se chama 3 tipos de homens. Primeiro, o homem natural. O homem natural. A Bíblia fala que este homem foi o homem gerado. O homem natural, na sua carne, no seu corpo físico. A Bíblia vai dizer que existe um outro tipo de homem, que é o homem carnal. Este homem carnal é aquele homem que no momento era apenas o homem natural, que mesmo sabendo que foi criado para viver de uma outra maneira, ele escolhe viver a perversidade, ele escolhe caminhos tortos, ele escolhe veredas e trilha caminhos e escolhas que são completamente escusas, contrárias àquilo que Deus planejou para a humanidade. Esse é o homem, ser humano carnal. É uma mente carnal, maligna, diabólica, como você viu aqui. E esse texto de Provérbios, ele apresenta esses 3 tipos de pessoas. Ele chega a dizer que essas pessoas não dormem enquanto não praticam o mal e comem do pão da sua malignidade e bebem o vinho da sua perversidade. Elas não conseguem descansar até se alimentar de sangue inocente, de mentira, de injustiças, de perversidades e maldades. Mas ainda existe um terceiro homem que a Bíblia fala. Esse terceiro homem, ele é formado quando ele se encontra com a sabedoria encarnada, Jesus Cristo, que é o homem espiritual. Algumas pessoas já até sabem. Então, o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. A palavra de Deus mostra esses 3 tipos de homem. E Provérbios nos convida a nos tornarmos esse tipo de homem, esse tipo de mulher, o espiritual. O espiritual, ele é dotado da sabedoria que vem do Pai, não é da sabedoria humana. A sabedoria é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, tem bom senso e se comporta com retidão. Existe agora a percepção, através da palavra grega sofia, a sabedoria que gera a percepção das coisas certas, das coisas erradas, do homem que é natural, do homem que é carnal, do homem que é espiritual. E quando eu falo homem, eu estou falando homem e mulheres, você entende, né? Homem é natureza humana. Então a sabedoria dá este discernimento de ser identificado esses 3 tipos de pessoas. Mas aí a palavra grega sofia, ela vai se desmembrar numa outra palavra que significa phronesis. E a palavra phronesis no grego seria a materialização dessa percepção que a sabedoria gera nos homens e nas mulheres espirituais. Phronesis seria a prática da sabedoria. Alguém que escolhe viver com Cristo para Cristo
a nova natureza, o ser espiritual, e agora dotado da sabedoria, da capacidade divina, dos insights divinos dado pelo próprio Deus, para enxergar as coisas como verdadeiramente elas são, não na ilusão que foi criada. Ela tem a fronesis, ela consegue colocar em prática atitudes, escolhas, caminhos, decisões orientadas pelo próprio céu. Orientadas pelo próprio céu. Fronesis é a prática da sabedoria, onde se tem a capacidade dada por Deus de discernir modos de ação com visão nos resultados que essas escolhas vão gerar, mesmo que elas ainda não tenham acontecido. Sabe aquela pessoa, você conhece aquela pessoa que é firme em Deus? É simples, é gente como a gente. Não se sente melhor do que ninguém, mais sábia do que ninguém. Mas geralmente quando elas dão alguns conselhos, elas falam: olha, não faça isso porque eu estou vendo que isso não vai ser legal. E aí você tem toda a convicção de que aquela pessoa está redondamente errada e equivocada. Homem natural, homem carnal. Por outro lado, alguém espiritual que decidiu ser dirigido pela sabedoria, sofia, fronesis de Deus. No final das contas, aconteceu exatamente o que a pessoa falou. Mas você tinha todas as evidências, a certeza, números, cálculos, planilha de Excel, aquele cara que faz o cálculo do matemático, Oswaldo de Souza, que tudo ia dar ao contrário, você tinha ciência ao seu lado. Mas no final deu exatamente o que a palavra de Deus tinha falado que ia acontecer. E aí você fala assim: meu Deus do céu. Quantas pessoas já aconteceu isso aqui? Levanta a mão. Comigo já aconteceu várias vezes. Percebe? O fronesis de Deus sendo colocado em prática. Enquanto Sofia é teórico, no sentido de Deus iluminar a mente das pessoas, para que através da sabedoria elas consigam enxergar as coisas como elas são, fronesis é a capacidade de colocar essa sabedoria em prática, para escolhas para a vida, escolhas da vida. A sabedoria tem uma origem. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, nós vamos ler agora, versículos de 5 a 8, vai falar sobre a sabedoria de Deus. Olha o que Tiago nos alerta: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao autor da sabedoria. A sabedoria vem de Deus, a origem da sabedoria é o próprio Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá o quê? Livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Leia o 6, por favor. Aí ele está falando daquele que pede, mas é carnal. Aquele que pede, mas é natural. Ele pede com dúvida. Ele não pede acreditando que aquilo que Deus vai falar, ou aquilo que Deus vai dar como orientação, está coerente com os projetos e propósitos dele. Deixa eu dar uma dica para você. Qualquer tipo de orientação que você receba para a vida, nós podemos saber se ela vem de Deus ou não. Você sabia disso? Sim ou não? Fácil. As orientações de Deus através de pessoas nunca podem estar incoerentes com aquilo que a palavra de Deus ensina. Outra coisa, para você saber se um espírito está agindo, ele vem de Deus ou não, também é muito fácil. O Espírito Santo de Deus nunca contraria a sua palavra. Então, se alguém te deu alguma palavra, se alguém te orientou em alguma situação que você foi pedir conselho, a melhor maneira de você saber se é a sofia, se é a fronesis de Deus, possivelmente entrando em prática, é só você fazer uma coisinha. O Espírito nunca contraria a palavra. Sabe por quê? Por um único motivo e verdade. Quem inspirou a palavra foi o Espírito.
E quem ilumina a palavra é o Espírito. Inspiração significa o Espírito deu a palavra aos homens. Apesar de ter sido escrita as orientações e as sabedorias pela própria sabedoria que é Jesus Cristo, através do seu Espírito, ela não foi uma palavra escrita por mente humana somente. O ser que era carnal, ou o ser que era somente o ser comum, lembra dos três seres? O ser natural, o ser carnal, eles tiveram encontro com Cristo Jesus e passaram a ser o homem espiritual. E esse homem espiritual, na sua natureza, ele recebeu novamente um novo coração. E o Espírito inspirou para que escrevesse exatamente tudo aquilo que o Senhor gostaria de compartilhar com a humanidade. E quem é que dá o entendimento dessa palavra que foi inspirada por Deus? O próprio Espírito Santo, que nos dá a capacidade de entendimento. Qual é o nome disso? Iluminação. O Espírito Santo que ilumina. O Espírito Santo que dá entendimento. Mas entendimento a quê? Entendimento àquilo que foi escrito, revelado pelo Espírito e já não é mais confuso na mente de ninguém. A sabedoria tem um autor. E Deus fala que qualquer pessoa pode ter a sabedoria dele. Pode ter a Sofia e pode ter a Froneses. Pode ter a visão, pode ter a iluminação, mas também pode ter a prática. Nós podemos ter uma vida em sabedoria. Nós podemos viver com sabedoria. Mas a pergunta, você tem pedido a Deus isso? E aí Deus fala que nós precisamos pedir de verdade. Porque ou eu tenho a mente natural, ou eu tenho a mente carnal, ou eu tenho a mente espiritual. E isto eu preciso escolher. Se a sabedoria vai gerar em mim a transformação ou não. Porque eu posso ver coisas espirituais, Deus pode revelar coisas espirituais como Ele está revelando agora para a gente a sabedoria dEle, mas isso não passar somente de reflexão e nada for colocado em prática. Por isso que não vemos a transformação dos nossos caminhos, das veredas, das circunstâncias ao nosso redor. O Senhor deseja que vivamos com sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria que nós pedimos a Deus e Ele deseja dar livremente, Ele só vai dar para quem pedir. Eu estou vivendo essa semana um momento desafiador e aí Deus me levou hoje à tarde a esta palavra, porque até ao meio-dia eu não sabia o que eu ia ministrar para essa igreja. E eu me recuso a ministrar qualquer coisa que só venha de mim. E Deus me remeteu lá atrás. Esse versículo é um dos versículos da minha vida. Ele foi deixado esse versículo nas 3 faculdades que eu fiz. Em todos os 3 TCCs, a mensagem de dedicatória e depois a mensagem para as pessoas que vão ler é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Todas elas. Quando o professor abre o TCC, uma monografia, né? O pessoal que é mais antigo aí, está lá. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Todo esse texto aí. Porque o Senhor deseja nos conduzir à sua vontade. Agora, a sabedoria também tem o seu valor. E eu sabendo que Deus é o autor da sabedoria, que Ele deseja que eu tenha uma vida conduzida por Ele, mas com escolhas sábias. Porque a nossa família, vida, nossa profissão, ministério, igreja depende disso. Ele promete gerar algumas coisas para aqueles que pedem, mas para aqueles também que valorizam. Porque não basta pedir, a sabedoria precisa ser valorizada. Jesus foi o exemplo disso. Mateus capítulo 13, do versículo 45 ao 50. Jesus conta uma história falando como a sabedoria é importante. Olha o que ele vai dizer. O reino dos céus também é como um negociante que procura o quê? Pérolas preciosas. Ele procura algo de valor. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou de novo. Você entendeu a loucura? Para aí um pouquinho, minha filha. Você entendeu a loucura? O cara encontra uma pérola. O reino dos céus, ou a sabedoria de Deus do reino que se manifesta, porque existem 2 reinos, o reino terreno e o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um negociante. Ninguém melhor do que um negociante para encontrar algo de muito valor e querer lucro com ela. Não, não.
Esse negociante, ele encontra algo de valor que é a pérola. O que ele faz com a pérola? Volta lá para mim. Encontrando a pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e fez o que de novo? Isso é um péssimo negócio. Os empresários que estão aqui nessa noite estão loucos com essa palavra. Como é que o cara vai comprar algo que já é dele, ele vai vender tudo o que tinha e comprar de novo? Na verdade, ele perdeu tudo para valorizar a pérola. Porque a sabedoria de Deus precisa ser valorizada acima de qualquer coisa. O reino dos céus precisa ser valorizado acima de qualquer coisa. Porque a sabedoria não vai se manifestar numa mente carnal, que só pensa em si mesmo, ou num homem carnal, ou somente em um homem natural, que não vai valorizá-la. E o que seria valorizá-la? Usá-la para o propósito para o qual ela foi criada. Usar a sabedoria para o qual ela foi criada. Usar o que Deus tem revelado para devolver a glória dele. Usar a sabedoria que ele deu para construir os valores na terra dos valores dos céus. Jesus dá esse exemplo. Ele continua. Coloca lá de novo outro para mim, filho, agora, passando. O reino dos céus é ainda, Jesus continua, como uma rede que é lançada ao mar e apanha o quê? Toda sorte de peixes. 48. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora capacidade de escolhas. 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. 50. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. A sabedoria nos livra da destruição. O reino dos céus é um reino de vida, mas as pessoas estão escolhendo um reino de morte. Muitos estão caminhando para lá e nem percebem isso. Mas existe ainda uma outra característica, sabendo o seu autor, que é Deus, sabendo que a sabedoria tem o seu valor, deixado pelo próprio Jesus como exemplo para nós. A sabedoria também gera coisas importantes. E ela deve ser buscada. Provérbios capítulo 4, versículo 7, vai reafirmar que só vai receber quem buscar. E ela só terá eficácia para quem praticar e viver para os propósitos verdadeiros. Logo, os propósitos do reino dos céus. Leia, por favor, o versículo 7. Uau! A sabedoria dá conselho para quê? Para a sabedoria. Então, o conselho da sabedoria, que é uma pessoa, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, dá um conselho. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria e use tudo o que você tem. Para quê? Para adquirir entendimento. Entendimento sobre a sabedoria. Sobre a vida, sobre Cristo, sobre o reino dos céus. Então, o que a sabedoria quer gerar em mim e em você? Primeiro, discernimento. Anote aí. Discernimento. Você sabe o que significa discernimento? Capacidade de compreender situações e de separar o certo do errado. Discernimento dos céus. Sabedoria. Capacidade dada por Deus para você não só conhecer o que é certo e errado, conhecer as coisas, mas também de fazer as escolhas certas. Provérbios 4:1 vai falar sobre isso. Olha o que diz a sabedoria para mim e para você. Vamos ler todos juntos? Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos mas terão discernimento se prestarem atenção nas orientações de quem? De um pai. De um pai que é governado pelo governo dos céus. Que tem sabedoria, que tem a Sofia, consegue ver as coisas reveladas de Deus, mas consegue também colocá-las em prática para os propósitos de Deus. Segunda coisa que Deus quer gerar para termos uma vida com sabedoria: felicidade. A sabedoria gera felicidade, ela encarna na pessoa
quando a pessoa valoriza, investe tudo que tem para dedicar a vida nela. É como se estivéssemos trazendo à memória o texto de Mateus 6, quando Jesus diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É isso. Então, a sabedoria de Deus também gera felicidade. Provérbios 4:4. Vamos ler juntos? Provérbios 4:4. Ele ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Isso aí. Gera felicidade. Na minha versão, aqui que é a King James, o 4:4 gera isso aqui, eu vou ler para você. Meu querido pai me ensinava, dizendo: retenha em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverá feliz. E viverá feliz. A sabedoria dos céus gera felicidade. Terceira coisa que a sabedoria gera naqueles que a amam e a valorizam e buscam em Deus: proteção e segurança. Provérbios capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o texto. Não abandones a sabedoria e ela te protegerá. Ama e ela te dará segurança. Ali na NVI diz: não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A sabedoria quer gerar proteção e segurança. Quarta coisa que a sabedoria de Deus quer gerar na gente. Provérbios 4:8. Honra. Honra. Provérbios 4:8. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela... Perceba que o convite é sempre para você se relacionar com a sabedoria. Está aí a grande questão que Deus revela. Todas as vezes que você vê a palavra sabedoria ali, pense em Jesus Cristo. Se relacione com Ele. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. A sabedoria quer gerar honra. A sabedoria quer exaltar os filhos de Deus. Quinta coisa que a sabedoria gera: graça e glória. Provérbios capítulo 4, versículo 9. Provérbios 4:9 diz assim: ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça, e nela fará repousar o esplendor da glória. Vamos ler juntos ali o que diz a NVI? Vamos lá. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente uma coroa de diadema. É muito parecido com a honra. Significa: eu vou te tratar, os seus caminhos conduzirão você exatamente para o que você foi criado para ser. Quem é que recebe diadema na cabeça? Quem é? Naquela época lá tinha um contexto. Quem é que recebia diademas com pedras preciosas na cabeça? Príncipes, princesas, autoridades, reis, rainhas. Quem era coroado naquela época? Reis e rainhas, príncipes e princesas. A sabedoria devolve a nossa verdadeira identidade em Cristo. Filhos, filhas. É como se nós estivéssemos ouvindo novamente o apóstolo falar: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, povo resgatado do lamaçal das trevas e transportado para a sua maravilhosa luz, para serdes testemunhas de tudo o que o Rei do Reino desejou e deseja construir através da vida dos seus filhos e das suas filhas. É muito bom viver dirigido pela sabedoria. Sexta coisa que a sabedoria deseja gerar em nós: vida longa. Vida longa. Provérbios, capítulo 4, de 10 a 19.
Provérbios 4, de 10 a 19. Eu vou ler aqui. Diz assim: ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras, e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, e pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebestes e jamais desprezes esta orientação. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Olha o nosso papel. Guarda as orientações que recebestes. Guarda-a bem, porque elas produzirão vida em você. A sua vida e a minha vida depende disso. Versículo 14. Jamais siga pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, é o nosso papel. Eu preciso escolher Phronesis. Eu sei que o caminho é mau e perverso. Intencionalmente eu não escolho ele. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono, enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém. Pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos... Vamos ler o 18 juntos, vamos lá. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como crianças cegas, nem sequer sabem que tropeçam. A sabedoria gera vida longa. Nós fazemos escolhas de vida e morte a todo momento. Tem pessoas aqui nessa noite que estão vivas, mas estão mortas por causa das suas escolhas. O espírito e a alma está morta. A sabedoria quer ressuscitá-las nessa noite. Muitas pessoas perderam a alma, o espírito e o corpo, porque não colocaram, não protegeram, não guardaram, não ouviram a sabedoria em suas escolhas. A sabedoria gera vida longa. Louvado seja o nome do Senhor. A sabedoria nos conduz pelas veredas da retidão. Sabe o que é veredas? A palavra veredas, na tradução também em hebraico, é interessante, ela fala que são caminhos estreitos. Veredas são caminhos estreitos. Mas uma outra tradução que a palavra de Deus traz em hebraico, que eu gosto dessa, é que são caminhos mais rápidos. A sabedoria te conduzirá a veredas. E que tipo de veredas ele fala? Veredas da retidão. O que significa isso? Bom, a sabedoria de Deus te conduz de maneira mais rápida ao propósito divino, ao caminho da retidão. Quando você escolhe a sabedoria, é como se você estivesse andando lá para pegar o seu avião, o seu ônibus no aeroporto, normal, devagarzinho. E aí tem uma pessoa na escada rolante, aquela esteira, que vai mais rápido, conduzindo ao seu destino, ao seu voo. Porque ela pega você e conduz. Você não fica perdido. O que eu escolho? Eu escolho A ou eu escolho B? Eu escolho C ou eu escolho D? E você perde a sua vida toda tentando fazer escolhas, sendo um homem natural, uma pessoa carnal, enquanto a sabedoria quer te conduzir logo aos propósitos divinos. Certa vez, eu gosto sempre de lembrar isso, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, isso já tem alguns anos, deve ter uns 6 anos atrás. Assim, pastor, explica uma coisa, como é que o senhor conseguiu assim tanta coisa a ser e fazer tão rápido assim? Eu virei para ele e falei assim: senta aqui, meu filho. Ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Aí lembrei para ele e falei assim: eu ouvi certa vez um salmo, Salmo 37:5, que diz assim: entrega o teu caminho, veredas, ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu só continuei lá vivendo as veredas, e quando eu percebi que a sabedoria estava me conduzindo à libertação de uma geração destruída, famílias destruídas, vida de pecado, de angústia, de possíveis depressões, maldições sobre a família e sobre a geração, eu não saio mais desse caminho não.
Sabe aquela musiquinha que a gente canta assim? E dessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme, eu não me desvio. Os jovens guardam e pulam aqui, rodam, vão, é isso aí. Vou o quê? Sua vida está avançando ou retrocedendo? Emocional, espiritual, financeira, seus relacionamentos são saudáveis, a educação com os filhos. Acho que está na hora de você se render à sabedoria. 7, a sabedoria quer produzir muita saúde também. Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 22. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos inclina os teus ouvidos. Jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem os encontra. E o quê? Saúde para quê? Não, vamos ler isso aí direito. Se o diabo está trancando a tua voz, te envergonhando, que você se liberte disso em nome de Jesus. Isso é a palavra de Deus com promessa para você. Deixa eu falar uma coisa com você. Diabo existe, ele age. Só para pessoas que duvidam. Vamos ler todos juntos. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Todo o seu ser. Sublinha bem grande isso aí. A sabedoria cura. Cura emoções, cura físico, cura tudo. Opera verdadeiros milagres a sabedoria. O Senhor deseja que vivamos uma vida com saúde, com sabedoria. E 8º e último, a sabedoria livra o nosso coração do engano, dos sentimentos insanos e destrutivos. A sabedoria livra nosso coração do engano, dos sentimentos insanos e destrutivos. Provérbios capítulo 4, 23 a 27. Acima de tudo, o que se deve preservar. Vamos ler todos juntos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Dá uma parada aí. Guarda o seu coração. O que a sabedoria está aconselhando a você? Do que você tem enchido o seu coração? A sua mente. Você e eu somos responsáveis, eu e você, responsáveis de guardar o nosso coração. Não existe outra pessoa que pode fazer isso. Tirar a pedra do sepulcro era papel dos homens. Jesus chama Lázaro para a vida. Guardar o coração, o que entra no nosso coração e gera coisas boas ou más, sabedoria ou tristeza e perversão, tem a ver com aquilo que os nossos olhos têm buscado, nossos ouvidos têm ouvido e a nossa boca tem alimentado. É responsabilidade minha e sua. A qualidade do coração depende do seu autor. Agora, a proteção do seu coração depende daquele que o autor doou o coração. Quem criou o nosso coração foi Deus. Quem nos deu a vida foi Deus. A maneira como vamos conduzir a nossa existência é responsabilidade nossa. Ele fez um convite. Olha para aquela cruz ali. Ali está o convite. A sabedoria fez o que ela deveria fazer, gerou vida. A maneira como vamos conduzir a nossa vida e as nossas escolhas depende da nossa atitude de escolher viver para o Senhor ou longe do Senhor. E isso vai gerar vida ou vai gerar morte. A sabedoria livra o nosso coração do engano, dos sentimentos insanos e destrutivos. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Versículo 24. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que os teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Vamos ler todos juntos o 27 para encerrarmos? Bem bonito, vamos lá. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Eu amo ao Senhor e amo a sua palavra porque Ele deixa bem claro quais são os planos que Ele tem para nós. É possível viver com sabedoria. É possível fazer boas escolhas.
É possível, em meio a turbulências, fazer as escolhas divinas. É possível, em meio ao caos implantado por Satanás ou pelas escolhas ruins, ser tudo revertido por atitudes. E o que esse provérbio nos ensina é que você é livre para escolher entre a vida e a morte. O que você escolhe hoje? Ser um homem ou um ser natural? Ser um homem ou ser uma mulher carnal? Ou ser um homem ou uma mulher cheio de sabedoria espiritual? Está diante de nós a escolha. E do fundo do meu coração, eu oro, acreditando que o Senhor falou para você que Ele te criou para a vida, para a espiritualidade, para caminhos de paz. A palavra está lançada, ela está à disposição, a sabedoria é dada com alegria, a sabedoria é dada a quem pede, a sabedoria se conclui e se materializa com quem aguarda, com quem a valoriza, com quem investe todos os seus recursos para tê-la, porque valoriza em primeiro lugar o reino, para colocá-la em prática. E não existe possibilidade de dar qualquer outro resultado que não seja vida e vida em abundância. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Paizinho, que o Senhor nos ajude nessa jornada pelo Teu Espírito. A Tua palavra ela é poderosa, a Tua palavra ela já é relevante, nós não precisamos fazer a Sua palavra ser relevante. É a nossa vida que precisa ser relevante agora que teve encontro com a palavra, com a verdade. Que a partir de hoje possamos nos inclinar, nos render, valorizar, investir toda a nossa vida a sermos conduzidos pela sabedoria. E que o Senhor nos abençoe em todos os nossos caminhos e escolhas para a glória do Teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.